Olá, seja bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Luciana e eu estou aqui para te entregar uma mensagem. Uma mensagem para todos aqueles que se conectam com o signo de Áries, seja pelo ascendente, seja pela lua, pelo sol. Se de alguma forma você se conecta com essa energia, você está aqui no lugar certo para receber uma mensagem sobre as energias que estão aí para você nesse mês de março que acabou de começar, né? Então, se você está aqui é porque alguma coisa te trouxe e você sintonizou, e essa sincronicidade da vida, né? Fez com que você se conectasse. Então, provavelmente tem alguma coisa aqui para você que pode ser interessante. Claro que é uma mensagem coletiva. Então, se você de alguma forma achar que não está ressoando com a sua energia ou não fizer nada, não tiver nada a ver com a sua vida, só libera, dá um passo para trás, solta e deixa essa mensagem chegar em quem ela foi destinada para chegar. Então, nós vamos agora começar, tá? Estamos entrando aqui num mês que temos algumas energias diferentes acontecendo. A gente tem amanhã uma lua cheia em Virgem e temos também um eclipse lunar. Eclipses, eles mexem muito com as energias, eles têm uma energia de transformação, de força muito grande, onde existe um abalo das estruturas e uma boa época para estar olhando para você e mudando alguma coisa que você queira mudar. É uma época mesmo de estar transformando, de estar recriando, de estar se reinventando. Então é um bom exercício, é uma boa oportunidade a gente olhar para dentro e ver o que a gente pode mudar em nós mesmos. Como sendo amanhã uma lua cheia, nós temos também algumas práticas que são indicadas na época da lua cheia, como a prática do perdão, a prática da gratidão, e ao mesmo tempo dar uma olhadinha na sua vida aí para ver se nos últimos 15 dias, como está sendo aí os seus resultados, os seus planejamentos, como estão as coisas estão caminhando. Por ser uma lua cheia em Virgem, uma das questões muito interessantes de se estar olhando é como está a sua relação com você mesmo, com a sua autoestima, como você está se enxergando, como você está se criticando e também como você está criticando e julgando os outros. Então, são temas importantes para você estar olhando, se você está se sentindo suficiente, se você se enxerga bem, né? Como é que tá aí essa questão do julgamento contra você, das críticas e com os outros? São todas questões muito relacionadas com Virgem e que são indicadas para você estar trabalhando nesse dia de lua cheia em Virgem. Então, fora isso, nós temos aqui alguns oráculos, onde eu estou tirando algumas cartas e vão pautar a nossa energia e vamos então começar com o tarô para ampliar e costurar a informação. Então vamos lá, vamos ver aqui o que temos aí para esse mês que está entrando. Limites, sutileza e integração, né? Conexão. Conexão, sutileza e limites, né? O que a gente tem? Vamos ver o que a gente tem para isso. Influência. São palavras que a gente joga aqui pra gente analisar. Escutar com o coração. Essência. Dentro do seu coração há uma força inabalável, um ser divino que reconhece todas as possibilidades de expansão. Ouça a sua voz interior e deixe-se guiar pela liberdade de ser quem você é. Sobre essência e sobre ouvir a voz do coração. E sobre influência, o que pode ser, né? Essa influência, talvez de outras pessoas. Integridade, sutileza, limites. Vamos ver aí. Essa questão da essência, ela está muito voltada para a sua parte do coração e do seu espírito. Aqui eu tenho uma carta de crescimento, expansão. Você está numa fase pessoal de crescimento e de expansão.
E aqui, olha que interessante, a gente tem o espírito, né, do pavão, onde fala sobre essência também, sobre a beleza que vem de dentro, sobre a beleza do perdão, a beleza do não guardar mágoas, sobre tudo que vem de dentro, sobre compaixão, sobre conseguir assimilar as coisas e ao mesmo tempo manter as coisas, não ficar guardando mágoas do passado, não ficar aqui com aquilo ruminando. Também pode mostrar algum tipo de bloqueio. A gente vai avaliar isso em conjunto com as cartas do tarô. Um coração audacioso hoje, que trabalha muito com a sabedoria e que ousa um pouco, que se joga, que se arrisca. E o Ás de Espadas, que fala sobre... Aqui é sobre um anjo, né? E é um anjo, uma Bel, e que fala sobre afinidades, sobre amizades, sobre ter amizades. Eu diria que aqui fala muito sobre comunicação, né? Comunicação, mensagens, estar em comunicação com pessoas, estar trabalhando trocas positivas de comunicação, de ideias, de conhecimento, né? Nesse sentido. Vamos ver aqui então agora o que o tarô vai apresentar pra gente. E aí a gente vai usando todas essas informações aqui para ampliar o nosso entendimento. Então deixa eu ver aqui qual que é a energia, o que você tem, para onde você tá indo, né? Para onde você aí, Ariano, você tá indo esse mês que entra? Qual tem sido o seu caminho? Qual que é a energia que existe hoje para você? E qual que é a energia de ação que está existindo aí no seu caminho hoje, nesse mês que está entrando? Começou ontem, né? Que hoje é o segundo dia. Uma energia hoje, temperança, né? Trazendo paz, uma energia de paz, uma energia de confiança, uma energia em que você sente que as coisas estão caminhando, uma energia de confiança na vida, né? Aqui a sugestão é assim, então você tá num processo entrando num mês de calma, de paz, de caminhar lento, mas constante, de fluxo da vida de uma forma natural, de uma forma harmônica, sabendo que as coisas estão sendo plantadas, estão crescendo conforme o tempo da vida. Essa é a energia que eu sinto aqui hoje, que está aparecendo aqui para você, para o Ariano. E assim, talvez essa energia esteja vindo meio que já tentando trabalhar, né, uma questão de ansiedade que talvez você esteja carregando aí, uma ansiedade, talvez algumas preocupações. Então, esse mês você está entrando numa energia de calma, de tentar tranquilizar um pouco, para poder quebrar um pouco esse padrão de ansiedade e de preocupações que talvez você estivesse trazendo. Talvez esse mês de fevereiro tenha trazido um pouco de preocupações, né, de estresse, alguma preocupação, algum medo, alguma ansiedade que você está carregando do mês de fevereiro. Eu vejo que você está decidido a entrar aqui para uma nova perspectiva, como se você tivesse
mudando um pouco a perspectiva que você quer enxergar e começando a trazer um pouco de calma e confiança na vida, de que essas questões que hoje estão te incomodando, elas vão passar e que elas vão se resolver. Hoje essas questões aí que estão dentro de você, elas vão se resolver, né? E elas vão passar. Você sabe disso um pouco. Uma parte de dentro de você sabe disso. Mas, claro, a gente mesmo assim sente, né? E aí isso faz com que você sinta uma pressão, né? Um sentimento de pânico de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, esse é um mês que está entrando de uma forma diferente. Que você vai conseguir, de alguma forma, vencer um pouco essas questões que você tem vivido. Hoje, eu diria que você tem que tentar não ficar olhando muito para o passado. Essa coisa de ficar olhando muito para o passado, de ficar remoendo temas antigos, remoendo situações antigas, remoendo mágoas ou épocas passadas, coisas que já não existem mais. Talvez às vezes eu vejo que você fica um pouco preso no passado e talvez até esses pesadelos, esses sentimentos aí de angústia, de ansiedade, eles estão vindo de coisas do passado que nem são mais reais, que nem são mais atuais e que você acaba se prendendo de uma forma meio que viciada, como se você sempre voltasse para aquele lugar, você deixasse sua mente voltar sempre para aquele lugar do passado, talvez um saudosismo ou uma saudade ou algumas questões aí que te tiram um pouco a sua paz. Apesar de você estar numa energia de calma e de tranquilidade, de entender que existe um fluxo da vida por acontecer, né? Eu vejo também que você está muito ligado a algumas questões que não estão muito bem resolvidas. Pode ser alguma saudade de alguém que já passou, então pode ser um relacionamento passado, ou algo que te traz aí alguma ansiedade, que traz aí algumas questões não tão bem resolvidas. E que talvez seja um momento de você soltar e deixar para trás, porque ele tá sendo uma coisa que tá te emperrando. E hoje eu vejo que, de fato, tá na hora de você largar no passado e soltar duas questões, possivelmente, tá? Eu vejo aqui a possibilidade de duas possibilidades. Ou você tem que deixar no passado uma pessoa que você ainda não conseguiu se desvencilhar, que você, por mais que você já não esteja com ela, você não consegue esquecer, não consegue soltar, e ela acaba estando sempre de alguma forma na sua vida. Ou você tem que, de alguma forma, deixar algumas crenças muito fortes que dominam muito a sua forma de ser e de pensar. Precisa de mudar. Talvez algumas crenças muito rígidas. Às vezes aqui você precisa de mudar uma forma muito rígida de ser, de ver a vida, de se cobrar. Aqui, inclusive, pode ser uma cobrança mesmo também. Uma forma muito rígida de cobrar você ou as pessoas, ser uma pessoa muito controladora, que é muito tensa, sabe? Que é muito rígida, muito cheia de respostas, muito tradicional, que às vezes fica com tudo tão sabe, todas as respostas, sabe? E não dá margem para nada e julga muito. Existe essa possibilidade aqui dentro. A pergunta é, será que você tem julgado muito, tem sido muito controlador, tem sido muito pesado nesse aspecto? Mas eu acho que não é bem por aí, não. Pelas outras cartas aqui eu vejo que você possivelmente tem ainda aqui alguma dor do passado, talvez seja uma pessoa. Aqui a ideia é você soltar, tá? A ideia é você soltar para não deixar isso te manter você com esses pesadelos que você tem tido.
Você tem tido alguns pesadelos, apesar da sua energia estar muito positiva. Hoje você tem que entender o seguinte, que você tem que se abrir para as infinitas possibilidades que existem. Você hoje tem muitas possibilidades. Hoje você tem muitas escolhas na sua vida. E você precisa de enxergar. É bem possível que a gente esteja aqui falando de um relacionamento passado, que você tenha ainda algumas lembranças, né, que esteja no momento de soltar algumas questões e de entender e enxergar as novas infinitas possibilidades que você tem. Ou então soltar alguma coisa que você quer, que você ainda se apega e começar a enxergar, olhar para o novo, porque você tem muitas possibilidades. Então, talvez você esteja aí se apegando a algo como se aquilo fosse a última cocada preta, sendo que você tem um monte de outras coisas para você mirar, que você vai conseguir na parte de crescimento, sabe, você pode trabalhar a influência, você pode trabalhar com as amizades com outras pessoas, você pode se abrir, você pode estar criando novas formas de estar em contato com as pessoas e talvez você só não esteja ampliando a sua mente talvez esteja meio fechada, meio só pensando num aspecto da vida, sendo que você tem tantas outras possibilidades, como se tivesse milhares de outros caminhos, só que você precisa sair do lugar fechado, né, e ampliar, para que você possa conseguir enxergar essas novas possibilidades que você tem. Você tem que parar de olhar para o passado e começar a olhar para o futuro, para frente. E aí, agir de uma forma com muita confiança, com muita certeza de que você vai ter muito sucesso em qualquer nova empreitada que você comece a entrar. Tenha força e tenha fé. Saiba que você tem a capacidade, e inclusive você tem hoje uma capacidade muito grande de comunicação, tá? Muito grande, que você pode influenciar as pessoas, estar trabalhando isso a seu favor. Seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, seja na hora de você talvez conhecer pessoas, se você estiver aí querendo um amor, por exemplo, você tá num momento de muita comunicação e você vai conseguir trabalhar isso de uma forma importante, porque hoje você tá com esse dom, tá com o dom de comunicar, de influenciar pessoas, vamos dizer assim, no sentido positivo, no sentido de você conseguir as coisas que você gostaria. Esse mês vai ser um mês de você estar buscando isso, eu diria. E olha, existe aqui uma pessoa importante na sua vida, tá? Que vai ser importante para você. E é uma pessoa que vai te trazer muito amor e muito carinho e muita abundância em sentimentos. Essa pessoa, ela pode ser uma mãe, pode ser uma irmã, pode ser uma amiga, pode ser uma pessoa que vai aparecer na sua vida mesmo, um parceiro ou uma parceira. Pode aparecer alguém na sua vida nesse mês, se você estiver sozinho, porque é uma pessoa que vai trazer amor, que vai trazer cuidado, que vai trazer muitos sentimentos. Se for uma pessoa que vai entrar na sua vida de uma forma amorosa, ela vai trazer muitas possibilidades, muita emoção, muito amor, muito carinho, muita sensação de se sentir querido e amado. E se não for uma pessoa no sentido de amoroso, né, existe uma pessoa aí que é importante para você e que vai estar muito presente na sua vida nesse mês agora, te ajudando, te aconselhando, estando do seu lado, segurando a sua mão. Pode ser uma filha, pode ser uma mãe, pode ser uma tia, pode ser uma amiga, pode ser uma irmã, pode ser também um irmão, alguém que vai trazer cuidado e que vai trazer compaixão e que vai trazer amor para sua vida. Vai ter uma pessoa importante para você, que vai estar aí junto com você, te ajudando, te cuidando, entrando aí, te ajudando nas questões que você precisar de ajuda. E vai ser muito positivo para você. O que você tem vai ampliar
que vai te ajudar nessa ampliação desse mês de uma forma positiva. E o que mais aqui? Nesse mês, se você tiver aí alguma questão importante de decisão a ser tomada na sua vida, saiba que você vai ter, que você vai conseguir tomar essa decisão, mas você vai usar a essência e a intuição para tomar essa decisão, tá? Você vai decidir de acordo com o que mais está alinhado com o seu, com o seu interior, com o que você sente como sendo o correto. Tá? Talvez você não tenha todas as respostas para essa decisão, mas você vai ter que tomar mesmo assim. E o certo, a decisão correta para você tomar, vai ser a decisão que você usar o seu instinto de estar fazendo a coisa certa. E ó, nesse mês vai ter alguma coisa positiva acontecendo. Talvez você vá ter uma notícia boa, alguma coisa boa vai acontecer, talvez essa decisão aqui você vai tomar e você vai ter uma resposta inesperada. Alguma coisa vai acontecer aqui de positivo, pode ser uma pessoa entrando na sua vida, mas vai ter uma mudança e uma novidade que vai chegar aqui na sua vida e que vai trazer felicidade para você. Então, eu acredito que existe aí energia boa chegando, existe energia de possibilidades, de novidades, e existe uma dica para você estar deixando histórias que acabaram no passado. Estar perdoando e entrando para coisas novas para ver se você consegue soltar essa energia de angústia e ansiedade que você tem. Se você está angustiado com alguma decisão, tenta entrar dentro de você e sentir o que você de fato acha que é o mais correto para você decidir com base no que tem aí dentro de você, na sua essência, tá? Se você saiba que você tem condições de estar decidindo da melhor forma. E não vá pela cabeça dos outros, vá pela sua essência, tá certo? Essa decisão vai ter que ser tomada pelo que você tem dentro de você. Pode ser que uma ajuda de um conselho de uma pessoa, de uma mulher, de uma pessoa que você confia muito, seja interessante nesse momento, tá bom? Bom, eu acredito que esse é o recado. Você tá com uma energia positiva no sentido de coração aberto, trazendo um coração que tem vontade do conhecimento, de conhecer novas pessoas. Você tem aí dentro de você uma essência que está exalando e hoje você está precisando, na verdade, trabalhar mais essa questão interior, conseguir escutar mais a sua voz interior. Essa questão dessa decisão aqui fala sobre isso. Novidades chegando para você, tem carta de crescimento e tem carta de amor aqui e de novas amizades. Saiba trabalhar os seus limites e a sua integridade, para que você possa conseguir decidir de uma forma forte, determinada, decidida e solte energias ruins e coisas do passado no passado. Agora, abra-se para o novo, certo? Então, Ariano, esse foi o seu recado, a energia que chegou aqui para mim e espero que seja de alguma forma útil. Agradeço, fique com Deus e até a próxima.